Deus seja louvado para sempre e eternamente. Eu volto a falar hoje sobre um grave pecado que está sempre presente na casa de Deus e que precisa ser extirpado do meio daqueles que servem ao Senhor e o adoram em espírito e em verdade. Claro, eu estou me referindo ao pecado da murmuração. Eu trouxe uma mensagem 2 dias atrás, estou voltando hoje ao assunto porque eu penso que vai fazer muito bem, está fazendo muito bem àqueles que assistem e àqueles que compartilham, e muita gente poderá ser, durante esse período, curada desse terrível mal. Bom, a Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no Pentateuco mais precisamente, ela tem cerca de 7 casos específicos de murmuração coletiva. Em cada um deles foi um desastre para o povo de Deus, um desastre para a nação de Israel. Murmuração sempre é uma tragédia, murmuração sempre acarreta prejuízos espirituais, murmuração sempre atrai a ira de Deus, murmuração sempre deve ser evitada. Eu quero trazer alguns versículos da Bíblia que podem nos ajudar a refletir bastante sobre este assunto e nos ajudar a tomar medidas pessoais, disciplinares, de autocontrole, para que nós não incorramos nesta falta, não cometamos o pecado da murmuração. No livro de Números, do capítulo 21, versos 5 e 6, está escrito assim: O Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. O povo foi picado por serpentes, que a Bíblia chama de serpentes ardentes, altamente venenosas, mortes imediatas, e a expressão é muito forte, e morreu muita gente. Talvez hoje não esteja acontecendo isto, claro, não se sabe de alguém que morreu porque murmurasse. Não morreu fisicamente, mas espiritualmente. Quanta gente está literalmente morta, mesmo dentro da casa de Deus, mas está morta porque foi atraída pelas ofertas de Satanás e engodada pela sua maneira terrível de trair as pessoas, de ofender a Deus e de querer naturalmente contrariar os princípios bíblicos. Isso resulta que muita gente tem morrido espiritualmente. Paulo, o apóstolo das gentes, séculos depois, faz o comentário a esse fato mencionado em Números, que eu acabei de apresentar aos irmãos, e na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo de número 10, ele diz assim: E não murmureis, como alguns deles, referindo-se aos israelitas do tempo da travessia no deserto. E não murmureis, como alguns deles murmuraram e pereceram pelo deserto. Agora, compare este versículo com João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. O plano de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus, a estratégia de Deus, a proposta de Deus é exatamente esta: levar o povo a ter uma comunhão com Ele, levar o povo a crer em Jesus, levar o povo a se arrepender de seus pecados para não perecer. Agora veja o que aconteceu em Israel. O povo murmurou e pereceu no deserto. Por isso, nós vamos aos evangelhos e encontramos uma palavra forte, incisiva de Jesus, que está registrada em João, capítulo 6, verso 43, diz assim: Não murmureis entre vós. Só isto. É uma palavra, na verdade, enfática. E com o peso da autoridade do Filho de Deus, ela precisa ser repensada por nós e precisa ser reaplicada em cada vida e em cada coração. Agora vamos à exortação do apóstolo Paulo, a segunda, porque ele já havia dito em Coríntios: não murmureis. Agora, aos Filipenses, ele diz assim: fazei todas as coisas
sem murmuração. Existe murmuração quando existe egoísmo. Existe murmuração quando existe inveja. Existe murmuração quando as pessoas se sentem diminuídas. Existe murmuração quando existe complexo de inferioridade. Mas, principalmente, existe murmuração quando não existe espírito de adoração a Deus. Filipenses 2:14, fazer todas essas coisas sem murmuração. E finalmente eu trago o que está escrito em Tiago, capítulo 5, versículo 9. Aí nós já vemos Paulo falando, Jesus falando, Tiago falando, a Bíblia falando, logo Deus falando. Irmãos, não murmureis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Agora imaginem, depois que nós aceitamos a Cristo, e o Senhor nos livrou de toda a condenação, Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha o que Paulo diz, o que Tiago diz, não murmureis para que não sejais condenados. Quando a pessoa murmura, ela volta à vida antiga. Quando a pessoa murmura, isso é um regresso completo nas suas atividades espirituais e, portanto, outra vez, a pessoa fica exposta à condenação. Eu concluo dizendo que um dos remédios mais eficazes para curar o crente e fazê-lo deixar de murmurar é ser agradecido. Quando nós agradecemos, nós não temos chance de murmurar. Quando nós agradecemos, foge de nós a possibilidade de nós lidarmos com o espírito de murmuração. Seja grato. Seja grato se você recebeu uma bênção que você considera pequena. Não murmure por aquilo que você acha pequeno, porque você está impedindo de receber aquilo que você sabe que seria uma grande bênção. Não murmuremos. Não murmuremos. Vamos ser agradecidos a Deus pelo que temos. Agradecidos a Deus pelo que somos. Agradecidos a Deus pelo que recebemos. Agradecidos a Deus pelo que fazemos. Agradecidos a Deus pelo que esperamos. E agradecidos a Deus pelo que cremos. Não haja murmuração entre nós e o avivamento explodirá. Não haja murmuração entre nós e as bênçãos fluirão. E elas cairão como cachoeira. Mananciais de Deus, em forma de bênçãos de toda ordem, estão disponíveis para nós. Mas o caminho pode ser prejudicado se nós murmuramos. Deus nos ajude a não cometermos o pecado de murmuração e não apoiarmos os murmuradores. Dê as costas ao murmurador. Tudo que você pode fazer é orar por ele ou por ela, mas, por favor, não mantenha amizade, porque você está sujeito a ser infectado também por este vírus terríveis. Termino dizendo, você sabia que murmuração pega mais do que varíola? Deus a todos abençoe. No nome maravilhoso de Jesus. A notícia que eu tenho hoje é que só faltam 5 pessoas para nós completarmos os 700 inscritos na Biblioteca Digital Pastor Gésiel Gomes. O que quer dizer isso? Quer dizer que 695 pessoas já têm ao seu dispor 24 horas por dia. Em qualquer lugar onde estejam, dispõe de um aparelho que acessa a internet. Em qualquer lugar, em qualquer circunstância, essas pessoas poderão acessar mais de 1000 itens absolutamente bíblicos. E estamos pondo mais. Isso é algo infinito. Deus seja louvado para sempre e eternamente. Termino dizendo que se você deseja um estudo completo sobre murmuração, vá lá na seção de e-books do Amazon e adquira o seu livro, O Pecado da Murmuração. Eu escrevi este livro em 1992, ele experimentou várias edições, agora não existe mais o livro físico, mas está em forma de e-book no Amazon. Deus nos dê vitória, Deus nos faça sempre vitoriosos em Cristo Jesus. Amém.